escrevi: mãe, é sua responsabilidade. Você não faz ideia do tanto de mulheres que me procuraram no direct, que me procuraram no particular e falaram: por que mães? Por que não os pais? Por que não homens? A gente já sofre tanto, por que não colocar que também é responsabilidade dos homens? Eu fico assim, isso não pode ser normal. Porque quando eu falo da responsabilidade dos homens, eles abraçam essa responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade das mulheres, elas justificam e falam: eu não quero essa responsabilidade pra mim, porque é responsabilidade do homem também. E você sabe por que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, porque por anos eu pensei dessa forma, gente. Você sabe por que a maioria de nós mulheres temos essa reatividade todas as vezes que nós somos confrontadas a respeito do nosso posicionamento diante de uma identidade? Porque isso é manifestação de uma forma de pensar totalmente contraditória à verdade de Deus para a nossa vida. Nós, apesar de repudiarmos, e eu sei que se você está aqui comigo, você entende o que eu estou falando, o feminismo, ele é contra a palavra de Deus. É impossível você ser feminista e cristã. São ideologias completamente contraditórias. Feminismo agride, fere todos os princípios que a Bíblia traz para homens e mulheres. É impossível que existam feministas cristãs. E talvez você seja como eu, alguém que fala assim: não, o feminismo não é certo, porque se eu tenho que inferiorizar alguém para que eu seja alguém, tá tudo errado. Tá tudo errado. Só que o fato de que a maioria de nós mulheres, quando lê um post como esse, quando lê uma afirmação como essa: mãe, é sua responsabilidade, ruge uma injustiça dentro de nós, onde, como? Que isso é minha responsabilidade? Cadê o homem? Sabe o que é isso? Isso é um modo de pensar que se impregnou na nossa sociedade, dentro das igrejas, e você quer ouvir assim, ó. Quando minha mente se expandiu para isso, quando Deus revelou isso no meu coração, o tanto de mulher que tem pensamento e comportamento feminista dentro da igreja é assustador. E é por isso que a gente tem nível de divórcio cada vez maior, é por isso que a gente tem nível de homem banana cada vez maior, é por isso que a gente tem nível de criança completamente disfuncional, porque as mulheres, mesmo cristãs, se amoldaram ao padrão do mundo feminista. E não, eu não vou aqui falar para você a história do feminismo, porque eu acho que você é inteligente o suficiente para pesquisar e ver as raízes do feminismo. Eu não vou parar aqui para falar sobre política, porque o feminismo é um movimento político. Eu não vou aqui falar para você bater na tecla, ficar falando sobre isso, é desgastante demais, mas é necessário que você entenda. Se você nunca estudou a respeito disso, estude. Estude, porque é bem provável que assim como eu, você tenha pensamento, como eu tive, você tenha pensamentos e comportamentos que não tem nada a ver com a verdade de Deus para sua vida, porque você vê todas as mulheres se comportando dessa forma, toda a sociedade se comportando dessa forma e você acha que isso é normal. Não é normal, é comum. É comum a sociedade perverter a verdade de Deus, não é normal. Então, quando a gente vê verdades como essa, meu corpo, minhas regras, e você vê pessoas que dizem levantar uma bandeira de que amam a Deus, gente, corpo é templo do Espírito Santo. E se essa mulher é casada, é ainda mais embaixo o buraco. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, diz: a mulher não tem poder e domínio sobre o seu próprio corpo. Quem tem esse poder e esse domínio é o marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo. Quem o tem é a mulher. Isso é ser uma só carne. Só que nós estamos sendo tão bombardeadas com meu corpo, minhas regras, que incrivelmente, se você tem um estilo de se vestir que o seu marido não gosta, você fala: eu não tenho que agradar o meu marido. É meu corpo, é meu jeito. Eu tenho que fazer da forma como eu gosto. Sabe o que é isso? Feminismo. Isso é contra... A única pessoa aqui na Terra que você tem que seduzir, mulher, que você tem que agradar, que você tem que atrair olhares, que você tem que atrair suspiro, é do seu marido.
E aí você veste um estilo, uma roupa, um penteado, uma forma, você se comporta de uma forma onde você não quer atrair o olhar do seu marido, você não quer atrair, não quer seduzir o seu marido, você quer impactar a outra mulher. Para dizer que você está mais elegante na sua visão do que ela. Para que você chame a atenção das suas amigas. E isso está errado. Está errado. E esse é o tipo de pensamento que a gente não se dá por conta qual é a raiz desse pensamento. O tanto de mulheres que não se vestem, que não se portam, que não tem o seu agir, o seu se comportar para solidificar, para chancelar, para fortalecer o seu relacionamento, para impressionar o seu marido. Não é para impressionar o outro. Principalmente a outra, porque mulheres normalmente se vestem para outras mulheres. Ai, Marjorie, então isso é a coisa mais opressora que existe. É o que eu mais escuto. Ah, então eu não posso considerar os meus gostos, eu tenho que fazer o que o meu marido gosta? Gente, vamos ser sensatos aqui? Dificilmente um homem é maldoso o suficiente para usar de manipulação. Marjorie, isso existe? Existe. Marjorie, isso pode acontecer? Pode. A maioria esmagadora das vezes não é um marido mal intencionado, que está colocando seus desejos, que está pedindo favores, que está pedindo atenção. Normalmente não é um marido maldoso. E aí você julga todos os outros comportamentos, né? Os bons perdem pelos maus, né? Os bons são julgados por causa dos maus, porque existe talvez uma fração mínima de homens machistas, maldosos, homens que pervertem a verdade de Deus. Você acredita que todos os homens pervertem a verdade de Deus e não precisa fazer aquilo que o seu marido tanto espera que você faça. Isso é tão sério, gente, porque ser uma só carne não é fácil. Ontem mesmo eu estava conversando com o Thiago, eu comprei uma roupa que enfim, uma roupa diferente, falei, eu não costumo ousar em roupas, mas eu comprei uma peça de roupa diferente. E aí eu cheguei pro Thiago e falei, olha, comprei e tal, não sei o que, daí ele olhou e falou assim, Eu falei, tu não gostou, não acredito? Ele falou, não, pra ir no mercado pode ir, pra ir no mercado pode ir, mas quando a gente for sair eu prefiro que tu não use. Falei, mas eu gostei tanto, Thiago. Ele falou, então usa. Quando você for sair comigo, quando a gente for jantar, quando a gente for passear, quando a gente for namorar, você usa uma roupa que eu gosto. Você sabe o que é isso? Isso é respeitar a individualidade. Eu gostei de uma roupa e não queria abrir mão dela. Ele não gostou da minha roupa, mas também não queria desprezar o meu gosto. Então a gente entra num consenso. Pra mim tá tudo certo quando eu sair com ele, eu não usar aquela peça de roupa que pra ele não atrai os olhares dele. Isso não significa que eu preciso abandonar meu gosto, eu simplesmente preciso aprender a conviver com as diferenças. Ok, vamos para outro ponto. A Bíblia diz que maternidade é bênção. Gente, até quando o filho nasce fora da aliança é bênção. Olha só quando Abraão teve Ismael. Ismael foi o filho de Abraão com Agar, quando Sara e Abraão não tinham filhos, e aí eles tiveram um jeito. Vamos dar um jeito na promessa de Deus. Já que eu, Sara, não tenho filho, pega aqui a minha serva, faz um filho com essa serva, e esse vai ser o filho da promessa. Quando Ismael nasce, Deus diz, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai sair de Sara. Aí o que Deus fez? Amaldiçoou Ismael, tacou um raio na cabeça daquele menino porque ele é fruto do pecado. Sim ou não? Claro que não. Deus, inclusive, além de cuidar, porque Abraão ouviu Sara e colocou o menino lá no deserto para morrer com a mãe de fome e de sede, Deus ainda disse, eu vou sustentar, vou alimentar, vou cuidar e vou fazer desse Ismael o pai de uma nação gigantesca. Então, maravilhosos filhos, sempre é bênção. Sempre. Para ter filho é necessário viver uma maternidade. E aí eu quero entrar num lugar onde nós, mulheres, pervertemos a maternidade. Mas de uma forma tão absurda, que chega a me repudiar cada vez que eu escuto. Eu já compartilhei com você, quando eu engravidei do Davi, eu li um documentário que dizia, um artigo, que dizia o seguinte, amo meu filho, odeio a maternidade. Né? Eu acho que ela devia ter mudado esse título para amo meu filho, mas sou egoísta demais para viver algo melhor.
Porque quem odeia a maternidade, na verdade, odeia negar a si mesmo. Porque ter um filho é você parar e pensar que a sua vida, que uma vidinha depende da sua, então você precisa ir além do seu próprio umbigo. É por isso que no primeiro filho nós mulheres sofremos demais, drasticamente com a nova rotina. Porque nós não fomos ensinadas que maternidade é uma bênção, nós não fomos ensinadas que servir é uma bênção, nós não fomos ensinadas que o negar a si mesmo em favor de outro é algo que é espiritualmente uma das coisas mais elevadas, porque a Bíblia diz que no reino dos céus quem mais o maior de todos é quem mais serve. Não. Nós somos ensinadas que primeiro nós precisamos estudar e garantir a nossa faculdade, que depois nós precisamos ganhar muito dinheiro para só depois casar, porque você só pode casar se você tiver casa, carro, mobiliado, quando você já tiver feito suas viagens, aí você pode casar. Depois que você casar, você tem que cuidar, porque filho é despesa pra caramba. Você vai ter que cuidar, você vai ter que guardar mais dinheiro, porque filho vai ter vacina, filho vai ter roupa, filho vai ter comida, filho vai ter escola, filho vai ter despesa maior de tudo. Remédio, farmácia, alimentação. E aí, qual é a sua programação? Filho é igual a despesa. Filho é igual a noite mal dormida. Filho é igual a corpo deformado. Quem quer ter filho? Qual é a mulher que quer ter filho? Nós nunca antes tivemos maravilhosos. Uma geração de mulheres que não querem, de casais que não querem ter filhos. Não querem. Por quê? Porque aprenderam que filho é problema. Filho é noite em claro, filho é problema que você leva pro resto da vida, é despesa que você leva pro resto da vida. Tem gente que não tem mais filho porque diz eu não tenho dinheiro para isso. Para com isso! Quanto mais filho você tem, mais você tem a responsabilidade de ganhar mais dinheiro. Quer ficar rico? Tenha filhos. Porque você vai ter que trabalhar por alguém para sair da sua mediocridade. E aí você interpreta como algo ruim. Não, filho, é bom porque te tira de um lugar medíocre. Te faz acordar para a vida e falar, peraí, eu tenho que ralar mais peito. Eu nasci para o trabalho, eu preciso fazer mais, eu preciso crescer mais. Sabe por que ter filho é tão difícil? Porque filho não aprende na escola a vida. Filho aprende dentro de casa a vida. E se você não for um pai e uma mãe melhor, você vai estragar e acabar com a vida do seu filho. E é o que a gente vê hoje. E aí, maravilhosos, a maternidade virou dois opostos. Tem aquela mãe que entendeu. Maternidade é algo bom. Aí ela faz da maternidade a vida dela. O filho dela é a vida dela, ela vive em favor do filho, ela dá tudo pro filho, ela faz em favor do filho, ela senta, faz a tarefa do filho, ela senta, faz o trabalho da escola do filho, ela vai lá, ela leva o filho, ela busca o filho em primeiro lugar, a comida melhor é do filho, a roupa melhor é do filho, o lugar da cama do lado dela é do filho, e o filho é tudo pra ela, porque maternidade é a vida dessa mulher. Completamente disfuncional. Filho faz parte da vida, filho não é a vida. Aqui em casa, os meninos, quando eu tô dando um abraço, beijando o Thiago, elogiando o Thiago, normalmente eles falam: você ama o papai mais do que eu. Você fica elogiando o papai e não me elogia. Você faz isso. Teve um dia que eu cheguei pros dois e falei assim: vem cá. Deixa a mamãe contar uma coisa pra você. O amor que eu tenho por você, Felipe, ele é um amor que multiplica. Sabe por quê? Porque eu consigo e amo o Davi na mesma medida que eu te amo. É incrível como o amor que eu tenho por vocês só aumenta, mas ele não é exclusivo. Muito pelo contrário, ele multiplica. E se eu tivesse mais um, mais dois, mais três, mais 20 filhos, esse amor, mesma intensidade que eu tenho por vocês, eu teria pelos outros. Mas agora, o amor que eu tenho pelo seu pai, ele é exclusivo. Ninguém no mundo vai amar o teu pai como eu amo. Ninguém no mundo vai ter a entrega do amor que eu tenho pelo teu pai, porque o teu pai é meu e só meu. Essa é a diferença de um amor de filho e de um amor de cônjuge.
O amor de filho, ele é um amor que multiplica. O amor de cônjuge, ele é exclusivo. Por isso, ele deve ser priorizado. Você quer que seus filhos cresçam saudáveis? Ame o seu cônjuge. Sirva seu cônjuge. E eu, quando terminei a conversa com eles, falei o seguinte: você vai crescer e você vai desfrutar desse amor exclusivo com a sua esposa. Você quer ser amado como o papai é amado? Pois então, meu filho, encontre a mais virtuosa, a mais bela mulher, porque ela já foi separada para você. E com a sua esposa, você vai viver esse amor, onde você vai ser tudo para ela e ela vai ser tudo para você. Então, nós vivemos uma maternidade disfuncional, onde o filho vira o centro do universo. Tem pessoas, inclusive, que desobedecem a Deus para obedecer seus filhos. Tem mulheres que desobedecem a Deus para obedecer os seus filhos. Prova é que Provérbios diz que o pai e a mãe que ama a criança coloca ela num lugar de limites, num lugar de disciplina. E quando a mãe e o pai não colocam disciplina e limites na vida da criança, eles estão em desobediência à palavra de Deus e se submetendo à vontade daquela criança, estragando aquela criança para o resto da vida. Porque ela não vai entender o que é adiar o prazer imediato. E já vou deixar aqui para você. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Você não pode perder, principalmente sobre sexualidade. Nós vamos entrar muito a fundo sobre sexualidade que começa quando a criança nem fala ainda. Então não perca amanhã não, na semana que vem, a próxima live Café e Fé. Então nós temos essa maternidade, mas também temos a outra maternidade, não é mesmo? A maternidade que é muito difícil. Meu Deus, não aguento mais. Ai, meu Deus, o que é esse puerpério? Ai, meu Deus, o que é essas crianças pequenas que não dormem? Ai, meu Deus, o que é essa mala que eu tenho que levar toda vez que eu tenho que sair de casa? Ai, meu Deus, como é difícil. Ai, meu Deus, como é difícil. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu era essa mulher. Eu tenho tanta... Eu falo assim com ênfase, com energia, mas eu tenho muita compaixão. Porque eu já transitei entre ser essas duas mulheres de extremo algumas vezes na minha maternidade. Então eu não estou falando aqui com ar de acusação. Muito pelo contrário, estou falando com uma questão de compaixão para trazer luz para você que eu já estive nesse lugar e não é esse lugar que nós devemos estar. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher, que já é mãe. Por um acaso, você se sentiu com a sua identidade roubada quando você foi mãe? Onde você poderia facilmente ser substituída no seu trabalho, porque durante esses 6 meses que você ficou em casa, alguém fez o seu trabalho? Onde todo o seu estudo, toda a sua dedicação, teve uma percepção emocional sua de que não valeu de nada? Porque quando você parou de trabalhar, a vida continuou e você se achava assim tão necessária? E você se achava assim tão dedicada àquele trabalho, à sua carreira, e de repente durante 6 meses a vida continuou e você parou no tempo? Porque você está em casa limpando bunda de criança? Cocô até o pescoço? Deixa eu falar uma coisa para você, esse pensamento não é seu. Esse pensamento é o pensamento do inferno através do feminismo que veio para nós mulheres. Aonde a nossa identidade é o nosso trabalho e quando a gente não trabalha mais, a gente não sabe mais quem é, nós temos uma crise de identidade. O homem foi feito para o trabalho. O homem naturalmente tem a sua identidade muito mais reforçada no trabalho, porque a Bíblia diz que o homem nasceu para o trabalho. Porque o homem nasceu para fora, para ser protetor, provedor e promotor. A mulher nasceu para dentro, a mulher nasceu para ser coluna do lar, a mulher nasceu para ser aquela pessoa que vai criar, né? A mulher, ela tem um útero, ela é uma incubadora. Tudo aquilo que vem para a mulher, ela incuba, faz gestar, crescer e traz vida, tudo. Então a mulher, ela é para dentro, ela é aquela que vai potencializar todas as coisas. E você, mulher, foi ensinada que estar em casa é a maior inutilidade, é a maior expressão de rebaixo que alguém pode viver como pessoa, como profissional. E é por isso que você, apesar de não concordar racionalmente com isso, as suas emoções gritam que você perdeu a sua identidade, que você não tem mais valor, que você não tem mais propósito de vida, porque agora você virou mãe.
tudo errado, gente. Pelo amor de Deus, aonde que você vê na Bíblia que cuidar da família não é digno de glória, não é digno de honra? A Bíblia diz que maternidade é bênção, a Bíblia diz que cuidar, servir a sua casa é um privilégio. Servir a nossa família, servir a nossa casa, servir o nosso lar. Nós não só estamos demonstrando amor e valorização pela nossa família, como a gente glorifica a Deus. Mas a mentira de que ser mulher que fica em casa é opressor. Ai, Marjorie, mas eu fiquei em casa e me senti oprimida, eu estava morrendo por dentro. Você estava sentindo a pressão de ser uma mulher segundo o padrão da sociedade. Marjorie, eu não estou entendendo. Você é contra a mulher trabalhar fora? Não. Eu trabalho fora. Eu tenho um trabalho. Eu tenho uma agenda lotada. Eu não sou contra uma mulher trabalhar fora, gente. Mas você há de concordar comigo que viver esse estilo de vida, aonde todas as mulheres que você sentar e conversar, elas estão sendo cada vez mais estressadas, exaustas pelo nível de carga emocional que elas estão levando nos seus trabalhos, nos seus lares, com elas mesmas, essa pressão de realização que as mulheres estão vivendo está sufocando. E é por isso que mulheres não querem mais ter filhos. Não querem mais ter mais de um filho. Quando você vai conversar com uma mulher, ai que lindo, você pretende ter o segundo? Deus me livre! Deus me livre, não, tá louco de bom, já sofri o suficiente. Meu Deus do céu. Tem mulher que não quer ter filho porque quer ter carreira. Que ótimo. Quando você tiver 80 anos, que a sua carreira te sustente emocionalmente. E maravilhosos, eu não sou contra a mulher trabalhar fora, eu sou a favor, porque mulher de Provérbios 31 trabalhava fora. Tinha um negócio extremamente lucrativo. Só que ela não fazia uma coisa em prol da outra, ou seja, ela não era uma grande empresária e para ser essa grande empresária, ela abriu mão de ser mãe, ela abriu mão de ser mulher. Muito pelo contrário, ela entendeu que o coração dela está em casa e não no trabalho. Porque não é necessariamente o que você faz, minha maravilhosa, é aonde está o seu coração. Não é necessariamente se você trabalha fora ou se você fica dentro de casa, mas qual é a intenção disso? Você quer trabalhar fora para fugir? Fugir de uma maternidade? Para fugir de uma responsabilidade de criar uma vida? Então, maravilhosa, não vai funcionar. Você vai colher o fruto amargo lá na frente. Vai colher o fruto amargo lá na frente. Então, a gente precisa primeiro, maravilhosos, conhecer a verdade. Uma vez que a gente conhece a verdade, a gente precisa passar para o segundo estágio, que é entendermos essa aplicação na nossa vida. Muitos de nós conhecem, muitos de nós, talvez, você que está me ouvindo aqui, talvez você tenha maior conhecimento da Bíblia do que eu. Talvez você saiba de cor os endereços da Bíblia muito melhor do que eu. Talvez você conhece. Só que conhecer não é o suficiente. É necessário entender a prática dela na nossa vida. E uma vez que eu entendo aonde que esse conhecimento entra na minha vida, eu preciso aplicá-lo. E o nome disso é sabedoria. Não tem como eu ser uma pessoa sábia se eu não passar por esse processo de saber, conhecimento, entendimento da aplicação na minha vida, para então eu tomar a decisão sábia. Sabe qual que é o grande problema, maravilhosos? A maioria esmagadora de nós mulheres não conhecemos o fundamento do feminismo, não conhecemos o fundamento do papel e posicionamento da mulher na sociedade de acordo com a palavra de Deus. Por não conhecer, nós não entendemos como ser uma mulher melhor, nós não entendemos como ser uma profissional sem abrir mão da nossa maternidade, nós não entendemos como ser uma esposa que atrai os olhares e o amor do seu marido, porque não conhecemos, não entendemos como viver isso e por isso não somos sábias. E hoje nós temos uma geração de mulheres tolas. E Provérbios 14, 10, é isso? 14, 10, onde que tá? Deixa eu ver se é isso. Não é isso. Onde é que tá? 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa,
mas com as próprias mãos a tola destrói. Uma geração de mulheres tolas destroem uma sociedade, destroem a família, destroem a própria casa. Não, o diabo não precisa entrar pelos filmes, músicas, pelos amiguinhos do seu filho na escola, ele não precisa. Ele pode simplesmente entrar na sua mente, porque você tem poder de construir, mulher, a sua casa, de edificá-la na rocha inabalável. Mas esse mesmo poder de construir você tem de destruir. Então é muito mais fácil ele entrar na sua mente e te tirar do lugar de mulher sábia, mulher serva, mulher que está ali firme e forte no propósito de Deus, no posicionamento que ele te chamou para ser. É muito mais fácil, porque você vai fazer o trabalho dele de destruir as coisas, de destruir a sua família, de destruir os sonhos. Então nós precisamos conhecer a verdade de Deus, conhecer a mentira do inferno, aplicar a verdade de Deus na nossa vida e para que nos tornemos mulheres sábias. E o grande problema é que por a gente não conhecer, a gente não entende. Por não entender, a gente não aplica qual é a melhor decisão, qual é a melhor atitude. E o feminismo, maravilhosos, fez com que uma geração de mulheres que não conhecessem o pilar de ideologia de gênero que o feminismo carrega. O feminismo nasceu no mesmo ano que o marxismo, gente. Karl Marx, o criador, né, quem idealizou o comunismo, ele era um cristão. E o objetivo de Karl Marx, isso está no livro Manifesto Comunista, é tirar Deus do céu. O objetivo de Karl Marx não é construir uma sociedade igualitária. O objetivo dele é destronar Deus. É destruir todos os princípios que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos aqui na Terra. E o feminismo nasceu no mesmo ano, o feminismo é filho do marxismo. E é o pai da ideologia de gênero. O feminismo é o pai da ideologia de gênero. É no feminismo que foi implantado a ideologia de gênero, a relativização do que é ser mulher, do que é ser homem, a relativização do belo. Gente, se perdeu a perspectiva do que é belo. Agora tudo é bonito. Roupas rasgadas, roupas sujas, roupas destruídas de grandes grifes é belo hoje. Desde quando sujo, caótico, destruído é belo, gente? A relativização do belo, a relativização do que é homem, do que é mulher, a relativização da verdade, é o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Ah, eu olho o mundo dessa ótica, você olha o mundo da sua ótica. Marjorie, você tem que entrar no sistema opressor onde todo mundo tem que pensar igual. Eu falei, não, gente, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, qualquer coisa que infringe quem Jesus é mentira. E eu não posso relativizar isso. Caso contrário, você não é cristão. Se você não é cristão e não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá tudo certo. Você tem um destino. Infelizmente. Agora, se você que está aqui comigo acredita que ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem como você relativizar e falar que para mim funciona e para o outro não. E eu posso respeitar isso, não significa que eu aceite isso. E essa é uma das coisas que eu gosto muito. Eu amo conversar com pessoas que não são cristãs. Eu amo conversar sobre qualquer coisa com pessoas que não são cristãs. Porque pessoas ensinam pessoas e elas podem ensinar qual caminho não trilhar, ou até mesmo certas coisas que elas vivem, que elas nem sabem, que é uma prática da verdade de Deus para a vida delas, pode me ensinar também. Agora, o fato de que elas acreditam que todos os caminhos levam a Deus, não me convence de que todos os caminhos levam a Deus, porque eu não acredito nisso, apesar de respeitá-los. Então, o diabo, ele ataca a mulher porque ela tem esse poder de construir e destruir as coisas. E eu acho tão lindo porque o salmista, no Salmo 78, diz o seguinte, Asaf escreveu isso, versículo 3 e 4. O que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e maravilhas que ele fez. Maravilhosos. Aqui a gente aprende algo poderoso. Nós somos frutos daquilo que os nossos pais nos contaram.
E aqui nossos pais literalmente começa pelo papai e pela mamãe. O casamento que eles tiveram tornou o filtro pelo qual eu vejo o casamento. A forma como meu pai se posicionava como homem criou para mim um filtro de como eu vejo um homem. Como minha mãe se portava dentro de casa criou um filtro para eu entender qual é o papel da mulher. Ponto. Mas não é só isso. Porque os nossos pais também são os nossos antepassados. Também é a cultura da qual a gente foi inserida. Também é a geração do qual eu fiz parte, sou um reflexo. Então, maravilhosos, sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que aquilo que a gente escuta, que aquilo que a gente vê, que os feitos e testemunhos e histórias de vida que a gente escuta vão formar as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Quantas vezes você escuta boas histórias de mulheres que servem suas famílias? Quantas vezes você escuta boas histórias de mulheres que não abriram mão da sua identidade de esposa, mãe e ainda assim foram grandes profissionais? Quantas histórias você escuta a respeito de mulheres que sim, abrem mão do seu próprio orgulho, do seu próprio egoísmo para viver algo maior, para se doar, para servir? Não, a gente escuta o quê? História de mulheres maravilhas, que combatem o mal, que combatem seus inimigos, sempre vencendo-os. E aí ela é tão acostumada a ser mulher maravilha, que ela não pode ficar sem o inimigo. Você já viu um herói sem inimigo? Não tem graça, né? Qual é a graça de viver uma historinha onde o herói não tem um inimigo? Não tem, né? Falta alguma coisa. Então essa mulher, ela sempre vai procurar um inimigo. E se ela não encontra o inimigo na sociedade opressora, se ela não encontra o inimigo no patriarcado, se ela não encontra o inimigo na maternidade, ela vai encontrar o inimigo dormindo do lado dela. E aí ela vai competir com o seu marido. Ao invés de ser uma ajudadora, de ser uma contribuidora, ela começa a competir. Sim, quantas vezes tu lavou a louça essa semana? Tá na sua vez de lavar a louça. Sim, você já contou quantas fraldas eu troquei para você falar comigo nesse tom? Sim, por acaso você fez isso, você fez aquilo, eu já fiz isso? E aí é uma contabilização de performance, porque é uma competição o tempo todo. Eu pago essa conta, você paga essa, eu faço isso, você faz aquilo. Mas não no sentido de que, ei, eu faço isso, tu faz aquilo, vamos nos unir, vamos nos ajudar, vamos distribuir as funções para que nós dois estejamos mais leves. Não, é uma competição, aonde você trabalha fora, então eu também trabalho fora. Ah, você pode sair para tomar uma coisa, então eu também vou sair para fazer com as minhas amigas. É uma competição de performance horrorosa, por quê? Porque você se tornou uma Mulher Maravilha, a heroína, a toda poderosa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero que vocês imaginem uma cena. Um auditório cheio de homens. Existem poucas mulheres, mas cheio de homens. Um homem pega o microfone e ele fala: boa noite a todos! Estou aqui na grande maioria de homens e eu gostaria de falar que coisa boa, estar entre homens é maravilhoso. Afinal de contas, homens fazem o que qualquer mulher faz, só que faz melhor. E aí a macharada toda, uhul, isso aí, nós fazemos muito melhor. Ridículo, não é? Você consegue ver essa cena? Mas você gritaria de longe. Gente, que gente machista. Se alguém fizesse isso e isso fosse gravado, gente, isso teria uma repercussão mundial de homens celebrando porque são melhores do que mulheres. Agora inverte. Dentro das igrejas, quantas vezes mulheres pegam o microfone, ou até mesmo homens pegam o microfone, e fazem essa brincadeira. Mulheres fazem tudo que o homem faz, só que faz melhor. A mulherada toda, isso aí, isso aí. Sabe o que é isso? Reflexo de uma mente moldada aos padrões do mundo. Você celebra uma mentira dizendo que mulher é melhor do que homem? E você se indigna se fosse o oposto? Homem falando que a mulher é melhor do que mulher? Tem muita coisa errada na nossa sociedade. Tem muita coisa errada na nossa sociedade. E ó, eu e você como cristãos não estamos tomando posicionamento da identidade que Deus nos deu. Deus deu para a mulher uma identidade de valor, uma identidade de
poderosa, uma identidade de benfeitora, uma identidade de liderança. E nós não estamos nos posicionando da forma correta. Nós acreditamos de alguma forma que se nós competirmos com os homens, que se nós somos melhores do que os homens, de que se a gente assumir um lugar, no lugar dele eu faria muito melhor. Estamos perdendo o nosso posicionamento. E a nossa geração está sofrendo com isso. Casamento desfeitos, identidades destruídas, valores invertidos, mulher, sociologicamente falando, né, antropologicamente falando, se você for verificar... tanto em sociologia quanto antropologia, o estudo do ser humano, de comportamento humano, a mulher sempre teve um papel fundamental na sociedade, que é estabelecer um padrão moral. Mulher é detentora de um poder de sexo gigantesco. Na teoria, sexo só pode acontecer se a mulher permitir. Você tem noção do poder que é isso? Óbvio que na prática o mal, o pecado está entre nós e existe estupro, existe abuso, existe manipulação, sim. Só que o poder do sexo está sobre a mulher. Então, maravilhosos, essa é uma questão tão poderosa, tão poderosa. E o que nós temos feito com esse poder? Colocado na lata do lixo, porque meu corpo, minhas regras, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, essa libertinagem que você vê é fruto de mulheres que se posicionaram contra a verdade de Deus. Sim, também é fruto de mulheres que se calaram diante da verdade de Deus. Não gosta do padrão moral que você vê lá fora? Não gosta de crianças de 12 anos transando? Não gosta de meninas que se vestem como mulheres, enfim... Não gosta do que você vê? Não gosta do nível de traição? Não gosta do nível de perversão? Não gosta? Pois você, mulher, tem um papel fundamental nisso. Porque se a sociedade moralmente está do jeito que está hoje, é porque você, mulher, não se posicionou. Porque nossas mães não se posicionaram. Ai, Marjorie, mas a culpa não é minha. É verdade, mas a responsabilidade é. A culpa pode não ser sua, pode ser da geração passada, pode ser lá de 1848, quando começou o feminismo, pode ser. Se é para achar um culpado, podemos achar o culpado. O culpado é Satanás, né? Achamos o culpado. Mas e aí? Porque elas cometeram um erro. Agora, como é que a gente soluciona isso? A responsabilidade é minha e sua. Maravilhosos. Deus espera sempre de mim e de você uma posição e uma identidade. Ele dá a nós a identidade e com essa nova identidade ele espera que eu e você tenhamos uma posição. E isso não é só para mim e para você como seres humanos, Deus sempre fez isso. Deus deu a Lúcifer uma identidade de querubim, mas ele escolheu a posição de ser como Deus, e por isso que ele caiu. Deus deu a Adão e Eva a identidade de serem criaturas, imagem e semelhança de Deus, mas eles escolheram a posição de criadora, onde conheciam o bem e o mal. Jesus deu a identidade para Judas de um apóstolo, mas ele escolheu a posição de um traidor. Deus sempre dá a mim e a você uma identidade, mas o posicionamento diante dessa identidade é meu e seu. E é nossa responsabilidade vivermos a nossa identidade. E eu queria trazer, antes de nós adentrarmos um pouquinho mais sobre o papel da mulher, como que a mulher se movimenta na sociedade, o que tem acontecido com a nossa sociedade, os índices que têm acontecido, eu queria trazer para você esse livro aqui, se chama Modeladas para Reinar. É um livro bem interessante, tem pessoas, ele é bem dicotômico, tem gente que adora esse livro porque você passeia pela Bíblia em todos os momentos onde são de relevância a posição de uma mulher. Mas em contrapartida, ligar todos os pontos soltos pode ficar um pouquinho mais complicado. Então, a linguagem dele é super fácil, mas ele é 100% teologia. E aí eu quero trazer para você aqui 4 razões que, de alguma forma, buscaram diminuir a mulher e 4 razões pelas quais Deus deu poderes diferentes para homens e mulheres. Então, o seguinte, a primeira razão, o inimigo das nossas almas, né? O capiroto, o piludo, ele odeia as mulheres mais do que os homens. Eu vou te falar o porquê.
A maldição que Deus colocou sobre a serpente quando houve a queda, Adão e Eva pecaram, então Deus lança uma maldição sobre Adão, uma sobre Eva e uma sobre a serpente. E a maldição da serpente declarou que as mulheres seriam furiosas e hostis para com aquela serpente horrorosa. Então a serpente ela é focada na mulher porque é a mulher que ensina a geração a odiar tudo que é mal. A segunda razão é que a maior parte dos homens acabou sendo contra mulheres. Por quê? Porque homens inseguros diminuem mulheres porque isso ajuda eles a se sentirem mais poderosos. Então, quando o homem está desconectado de Deus, quando o homem ele é religioso, quando o homem ele é machista, quando o homem ele está numa disfunção a respeito da identidade e posicionamento dele, o que ele vai fazer? Ele vai oprimir a mulher porque ele se sente inseguro. E é aquele modus operandi, já que eu não sinto seguro e confiança o suficiente, então eu diminuo o outro para que eu me sinta melhor. Essa é a segunda razão. A terceira razão é que muitos cristãos entendem mal a Bíblia com relação às mulheres e não querem abrir mão da sua ótica fechada e errônea a respeito do que as escrituras têm para conceder às mulheres o poder e o posicionamento que elas devem ter no reino de Deus. E a quarta razão é que mulheres, como um grupo de pessoas, isso aqui é uma estatística social, geralmente não são combatentes, ou não costumavam ser, não é mesmo? Elas não são propensas a criarem guerras, não são tão agressivas quanto os homens, portanto tendem a ser mais humildes e gentis, resolvendo as questões como negociação e procuram entender mais homens e mulheres ao invés de resistir-lhes. Maravilhosos! Essas 4 razões trouxeram a realidade que a gente vive hoje, de uma história a respeito de inferiorização de mulheres, de uma história a respeito de deturpação e perversão da palavra de Deus. Então, essas 4 razões trouxeram a realidade que nós vivemos hoje. Nós sabemos que existe uma movimentação espiritual para tirar a mulher do lugar de onde ela está, porque a mulher centralizada, ou a mulher que sabe o poder que ela tem, ela abala o inferno, essa é a verdade. Existe sim uma questão cultural, principalmente uma questão ideológica que deturpa e perverte quem é a mulher mais do que nunca, mais do que nunca. Existe sim uma história a respeito de inferiorização, diminuição, perversão da verdade de Deus? Existe, a gente não pode negligenciar isso. Mas o fato é que eu e você, mulher que está aqui comigo, nós estamos vivendo esse tempo de hoje. E não é uma coincidência. Você não pediu para nascer nesse tempo, mas foi necessário que fosse nesse tempo, porque eu acredito fielmente que chegou o tempo de uma geração de mulheres que entendem quem são, recebem a sua identidade e se posicionam em favor daquilo que elas nasceram para ser, em favor daquilo que elas foram potencializadas para fazer. Então, hoje nós temos várias mentiras lançadas a respeito do que é ser mulher e como uma mulher se manifesta. E eu só vou trazer alguma coisinha aqui, ó, bem breve para você. Se você alguma vez na sua vida já ouviu falar essas expressões aqui, ó. Meu corpo, minhas regras. Lugar de mulher é onde ela quiser. Abaixo o patriarcado, família opressora. Aí você fala assim, ó. Marjorie, mas isso são as feministas, isso, Marjorie, é o pessoal lá de fora que tá queimando o sutiã, né? Isso, quem dera fosse só o sutiã que elas estiverem queimando, né? Tivessem queimado. Isso aí são aquelas mulheres lá fora, porque elas precisam de Jesus. Verdade, gente. Mas essa é a mais pura verdade, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Eu não quero aqui que você compreenda que eu sou contra o indivíduo. Não, eu não sou contra o indivíduo, eu sou contra o comportamento que o indivíduo produz.
E eu não sou obrigada a aceitar o comportamento que alguém produz. Eu amo aquela pessoa, mas isso não significa que eu concorde com aquela pessoa. Então eu quero deixar muito claro aqui, mais uma vez, essa não será uma mensagem equilibrada. Essa não será uma mensagem onde eu vou falar que o homem também tem responsabilidade, que o governo também tem responsabilidade. Não. Onde eu vou falar só pra você, mulher. E eu não tenho a menor intenção de ser politicamente correta. Porque uma pessoa politicamente correta é morna. E mornidão enoja. É nojento. Dá ânsia de vômito quem é morno. Porque não é nenhuma coisa e nem outra. E eu decidi que eu não serei mais, nunca mais, essa pessoa que se cala diante de uma injustiça, diante de um acontecimento, sendo conivente com tudo que está acontecendo. Talvez não tenha sido você que quebrou padrões, talvez não tenha sido você que levantou uma bandeira, talvez não tenha sido você que permitiu que a sociedade estivesse do jeito que está, mas é sua responsabilidade. Você, mulher, tem a responsabilidade de ser o padrão moral da sociedade. Você tem a responsabilidade de construir o seu lar. Você tem a responsabilidade de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não foi culpa sua, o estado de onde está, mas é sua responsabilidade. Então, maravilhosas, Jesus deixa claro que no reino dos céus, o maior é aquele quem mais serve. Não coloque na sua cabeça, não aceite a mentira do inferno que diz que fazer uma comida gostosa para o seu marido porque ele pediu é opressão. Que cuidar de filhos quando eles são pequenos é inutilidade, é falta de propósito. Não aceite essas mentiras do inferno. Não aceite isso para a sua vida. Porque se você quiser destruir com suas próprias mãos o seu lar, você é capaz de fazer isso. Se você quiser destruir a autoestima do seu marido, você é capaz de fazer isso. Se você constantemente o descaracteriza, se você constantemente o compara com outros homens, se você constantemente diz, poxa, você tá me pedindo para fazer frango? Porra, essa hora da noite, vou fazer frango para você? Por que você não come o que tem? Eu quero peixe, não quero frango. Ou se todas as vezes que ele manifesta um desejo, queria viajar. Para tal lugar eu não vou. Se for para viajar, eu vou para tal lugar. Não, tu quer ir pro frio? Não, pro frio eu não vou. Se for, eu vou pro Nordeste, que lá é quente. Aí seu marido expressa um desejo, aí você quer controlar os desejos do seu marido, você quer controlar o apetite do seu marido, você quer controlar a frequência de sexo que o seu marido tem com você quer controlar o dinheiro dele, você quer controlar a criação dos filhos, você quer controlar a construção da rotina do lar, você quer controlar a família dele, você quer controlar trazendo a sua família e negligenciando a família dele. E aí sabe o que você fez? Você tirou a identidade de homem do seu marido. Você tomou pra si isso, e aí você reclama que tá exausta, que você tá cansada, porque ninguém te ajuda. Ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha, é claro. Você foi uma controladora. Agora assume. Você não quis bomba pra você? Agora assume. Assume a bomba. E o pior de tudo é que quem controla todas as coisas perde o controle da própria vida. Aí você quer controlar tudo e todos e deixa a sua vida a ver navios. Então, maravilhosas, nenhuma mulher se admira, nenhuma mulher tem admiração, desejo, nenhuma mulher tem respeito por um homem frágil, por um homem fraco. Só que o grande problema é que a maioria dos homens fracos estão sendo criados por mulheres. Sejam quando pequenos, sejam quando casados. Então, maravilhosa, você quer um homem admirável ao seu lado? 1 Pedro, no capítulo 3, diz que é através de um trato de respeito que você ganha o seu marido. Não é desvalorizando ele. Não é castrando seus filhos. Você tem um papel fundamental na família e na sociedade. É sua responsabilidade.